Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. E a igreja ainda está meio cansada. Vamos mais uma vez, então. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos aproveitar que a igreja está de pé e vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Marcos 8:31. Marcos 8:31. Quem ainda não encontrou pode acompanhar com a gente no telão. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Senhor Deus, obrigada, meu Pai, pela Tua palavra. Senhor, me usa nessa noite, Pai amado, fala conosco, Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor, a Tua palavra. Fala aquilo que nós precisamos escutar, Deus, nessa noite. Em nome de Jesus que eu te oro e agradeço. Amém. Os irmãos podem se assentar, amém? Glória a Deus. Nossa, bem foi. Amém. Eu estava pensando nessa semana, quando o Adair falou assim, Lani, você pode pregar a palavra do Senhor? Eu falei, posso, claro, porque o obreiro de Deus ele tem que estar sempre preparado, né? Mas a gente sempre fica com aquele nervosismo, pensando, o que eu vou pregar? O que eu vou falar do Senhor? O que o Senhor tem para falar para mim e para a igreja dele? E eu comecei a escutar, na semana passada a gente estava ali em semana de Páscoa, e eu comecei a escutar ali o louvor João 20, né? Estava falando da ressurreição de Jesus. E eu comecei a meditar em algumas coisas que eu nunca tinha parado para pensar. Em Marcos aqui ele só deu um vislumbre, né? Porque o Senhor Jesus Cristo, ele tinha anunciado aos discípulos dele que ele morreria, que importaria que ele padeceria, mas que depois do 3º dia ele ressuscitaria. Mas lá em Lucas 24 a gente vai ver que na verdade os discípulos sabiam o que aconteceria, mas que eles não se lembraram, que eles deixaram se abater. E essa é a palavra que eu quero falar nessa noite com os irmãos. Eu vou estar lendo aqui com vocês alguns versículos em Lucas 24 e explanando um pouco a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Aqui nós vemos na palavra do Senhor em Marcos, que o Senhor Jesus Cristo, ele anunciou, ele disse para os discípulos dele, em vários momentos ali na palavra do Senhor, ele deixou muito claro que ele morreria, mas que ele ressuscitaria, que importaria que ele padecesse muito nas mãos dos judeus, mas que era para cumprimento da palavra. Mas o que a gente pode ver em Lucas, depois da ressurreição, em vários evangelhos de Jesus Cristo, que foram escritos aqui, né, da palavra do Senhor sobre o Senhor Jesus Cristo, é que os discípulos esqueceram a promessa, os discípulos esqueceram o que haveria de acontecer com o Senhor Jesus Cristo, e eles se deixaram abater. Tanto que quando eles viram ali o sepulcro vazio, eles já até começaram, o que aconteceu? Por que esse sepulcro está vazio? Levaram o nosso mestre. Eles não pensaram que o Senhor Jesus Cristo ressuscitaria, eles não lembraram da palavra, da promessa do Senhor. A primeira coisa que aquelas mulheres pensaram, que aqueles homens pensaram foi, levaram o meu Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente também é assim. O Senhor Jesus, ele usa pessoas para falar conosco, até mesmo por meio da palavra dele, dando tantas e tantas e tantas promessas para nós, e a gente esquece. Por um tempo a gente esquece aquilo que ele nos falou e a gente se deixa abater. E aqui no versículo 8, e lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais.
E era Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Então aqui a gente vê, além do Senhor Jesus Cristo falar, o anjo falou, as irmãs ali que estavam ali, Maria Madalena, Joana, falaram também, e mesmo assim os discípulos não creram. Um desvario, elas estão loucas. E eu fico pensando, né, irmãos, que a gente às vezes é assim também. Às vezes a gente demora a crer nas coisas do Senhor. E nosso Deus é um Deus do sobrenatural, porque Ele não muda. Ele continua fazendo milagres e maravilhas. E eu fico pensando, os discípulos viram tantos milagres. Os discípulos viram ali o alimento ser multiplicado, o cego andar. Eles viram o cego ver, eles viram o coxo andar. Eles viram tantas obras, tantos milagres, tantas maravilhas, e viram até mortos serem ressuscitados. E mesmo assim eles não creram. Será que por um momento eles pensaram assim, não é possível, né? Morreu, já era, acabou. Não vou lembrar mais das promessas. Agora o Senhor nos abandonou. Ele disse que seria assim, mas por um momento eles deixaram de confiar. Eles perderam a confiança no Senhor Jesus Cristo, mesmo Ele tendo dito que era necessário que Ele morresse. Eles perderam a confiança. Em nenhum momento, eu creio que eles pensaram assim, mas será que pode ser que Ele volte? Será que Ele não estava correto? Em 3 dias eles já estavam duvidando, eles nem esperaram dar o tempo. Nem esperou o tempo se cumprir, o tempo que o Senhor tinha determinado, e eles já estavam vacilando na fé deles. Eles já estavam vacilando naquilo que o Senhor tinha dito para eles. E nós também somos assim muitas vezes. Às vezes a gente, por um pouco de tempo que sentimos o Senhor um pouco mais longe, por um pouco de tempo que nós não vemos as promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, a gente também começa a vacilar. A gente também começa a olhar para os lados e falar, mas o Senhor Jesus Cristo não disse que isso aconteceria, mas Ele não me prometeu, mas Ele não disse que viria. E a gente começa a duvidar. E Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. Pedro, então, ele já foi lá, não, deixa eu ver, eu quero ver com os meus olhos. Elas estão dizendo, alguns acreditaram que era desvario, não acreditaram, né? Não confiaram na palavra daquelas mulheres, mas Pedro foi olhar, ele foi ver. E uma outra palavra aqui, dentro de Lucas 24 também, que me chamou muita atenção, e aqui que eu gostaria de focar mais com os irmãos, é que tinham 2 discípulos, que eles estavam no meio do caminho, eles estavam conversando sobre tudo o que estava acontecendo, falando ali de Jesus, falando da morte, né, da crucificação, e aqui acontece que eles encontraram Jesus no caminho. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido, no versículo 14. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E no versículo 21, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Aqui a gente pode ver então que esses discípulos, né, que esses seguidores de Jesus, eles andavam pelo caminho se questionando, mas cadê Jesus? Ele não disse que ele voltaria, ele não disse que aconteceria. Nossa, nós vimos ali tantos milagres, olha, a gente viu, a gente vivenciou tantas coisas que ele fez, mas chegou agora e já é o 3º dia e nada do Senhor Jesus Cristo voltar. E eles estavam falando isso com o próprio Jesus. O Senhor Jesus Cristo se aproximou deles, andou com eles, eles não conseguiram reconhecer o Senhor. Eu acho que às vezes eles estavam tão cansados, tão preocupados ali,
pensando que já tinha acabado, que já tinha desistido, que o sonho era em vão e que daqui para frente era isso mesmo, a gente creu em vão. Creio eu que eles podem ter pensado isso, que quando o Senhor Jesus Cristo se aproximou, eles nem perceberam que era Jesus. Eles nem conseguiram ver que o milagre estava bem ali do lado deles. Verdade. Aleluia. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele encontrou com eles. Porque mesmo que eles estivessem duvidando, e mesmo que a gente também duvide, o Senhor encontra conosco. Mesmo que a gente, às vezes, a nossa fé vacile, a nossa confiança, ela caia, ela desmorona, o Senhor, Ele vem de encontro ao nosso caminho também para falar conosco. E também para renovar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. E mesmo que às vezes a gente não reconheça, o Senhor está próximo, o Senhor está próximo daqueles que o buscam. Às vezes você pode pensar, mas o Senhor Jesus está tão longe de mim, eu não vejo nada acontecendo, eu não vejo nada se cumprindo. Porque eu sei, meus irmãos, que às vezes esse é o nosso pensamento, a nossa vida vai passando, as coisas vão acontecendo e a gente não vê as coisas se cumprindo. Mas o Senhor Jesus Cristo nunca saiu do teu lado e hoje Ele te encontra nessa noite para falar com você, para abrir os seus olhos, para ver que Ele está do teu lado. E no versículo 22, é verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que Ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a Ele não ouviram. E Ele lhes disse, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E aqui é o próprio Jesus Cristo que vai falar com eles. Vocês vocês são tardios para confiar, vocês são tardios para crer. Nós somos muitas vezes tardios para crer. Eu creio que aqui a maioria de nós, ou uma grande parte, tem aqui uma história de caminhada cristã. A gente já viu muitos milagres, muitas maravilhas acontecerem, mas tem momentos das nossas vidas que nós somos tardios em acreditar. A gente bate ali na porta, começa a orar, não vê nada acontecendo, já veio promessa, a palavra fala com você, o louvor fala com você, e você continua duvidando, você continua sendo tardio em crer. E essa palavra é para você, honestos e tardios de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Se o Senhor disse, se o Senhor prometeu, se a palavra falou com você, não seja tardio em crer, confia nele. Confia nele, aleluias. Eu creio que nessa noite o Senhor está falando conosco sobre confiança. Não deixe a sua fé se abalar. Não deixe você ser abalado por nada, pelo tempo, pelas adversidades, por tudo que acontece no nosso meio. Não seja tardio em crer, mas confia nele. Glória a Deus, aleluia. E no versículo 31, antes do versículo 31, o Senhor Jesus começa a explicar os profetas, a lei do Senhor, porque tudo aquilo que Jesus Cristo viveu nessa terra, Ele ter padecido, Ele ter morrido por nós naquela cruz, estava escrito nos livros dos profetas. E Ele começa a explicar ali para o povo dele, para os irmãos, para os discípulos dele. E no versículo 31, abriram-se então os olhos e conheceram, e Ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura não adia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E no momento que os olhos dele foram abertos, o Senhor Jesus Cristo desapareceu, mas a verdade foi revelada para eles pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E eles reconheceram que quando eles estavam andando pelo caminho, o coração deles ardia, o coração deles queimava. Isso também é uma confirmação do Senhor Jesus Cristo para nós. Às vezes a gente não vai sentir o nosso coração ardendo em uma pregação, às vezes a gente vai sentir o nosso coração ardendo num louvor, a gente vai estar dentro do nosso quarto, sentado no chão, orando ao Senhor, e vai começar a sentir o nosso coração queimando. Creia que é o Senhor Jesus falando com você e renovando as promessas dele na tua vida. Depois disso, a gente também vai ver aqui que no resto dessa palavra, o Senhor Jesus Cristo, Ele se encontra com os outros discípulos dele. E ali todos estão reunidos. E
no versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Porque no versículo 37 e no versículo 35, eles ainda estavam duvidando. Eles viram o Senhor Jesus Cristo e acreditaram que era um espírito. E aí a gente começa mais fundo ainda na incredulidade. E eu sei, irmãos, que às vezes a gente olha assim para os discípulos e fala, se fosse eu acho que eu seria diferente, eu teria crido de uma vez. Eu acho que não, eu acho que seria pior ainda. Porque os discípulos, eles andaram com o Senhor Jesus Cristo, eles estiveram ali desde o começo, vendo os milagres, vendo o Senhor Jesus Cristo andar pelas águas, vendo mortos ressuscitar, e quando ouviram o próprio Jesus ressuscitando, que foi algo que ele mesmo disse, eles começaram a achar que era um espírito, não pode ser verdade. E nós muitas vezes somos incrédulos dessa forma. O Senhor Jesus começa a fazer milagres e maravilhas e prodígios no nosso meio, e a gente fala, não pode ser Deus, não pode ser verdade, não está acontecendo, mas está acontecendo, porque o nosso Deus, ele não mudou, ele é o mesmo Deus ontem, hoje, sempre, para sempre. Ele é imutável. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Ele é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. Ele é o mesmo Deus que opera milagres, opera maravilhas, até nos mínimos detalhes da nossa vida. Não esqueça que o Senhor, ele trabalha nos detalhes também. Porque às vezes a gente quer algo grande, a gente quer ver milagres grandes, a gente quer ver o morto ressuscitar, a gente quer ver o sol parar, a gente quer ver ali o profeta Baal caindo. Então a gente espera coisas grandes e às vezes acha que Deus não está nas pequenas. Mas começa a orar a Deus nos mínimos detalhes. Começa a pedir ao Senhor as mínimas coisas que você acha que não tem importância, e você vai começar a ver Deus agir na sua vida. Você vai começar a ver que o Senhor não saiu em nenhum momento do seu lado. E no versículo 43, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. O cumprimento da palavra do Senhor é isso, meus irmãos. Nós somos testemunhas. Então aqui eu estou falando de promessas. Não esquecer da promessa do Senhor. Mas a maior promessa que nós temos é a promessa de salvação. Nós não podemos esquecer, nós não podemos perder ela de vista. Porque se a gente perder a promessa de salvação de vista, a gente perdeu tudo nessa terra. Porque o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perder o Senhor Jesus Cristo, que é o mais precioso. Então, não esqueça da maior promessa, que Ele vai voltar. Ele virá buscar a sua igreja. Pode parecer que está demorando, muitos estão dizendo que Ele não vai voltar, mas para muitos Ele inclusive já voltou. E a palavra diz para que a gente esteja sempre em vigilância. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e a hora que o Senhor há de vir. Mas enquanto Ele não vem, nós somos as testemunhas dEle. Nós somos as testemunhas de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou, de que Ele foi entregue na cruz por mim e por você, de que Ele faz milagres, de que Ele faz maravilhas, de que Ele traz alegria e felicidade para cada um de nós. Meus irmãos, eu não sou de falar muito, então até aqui o Senhor me trouxe na palavra dEle, mas eu queria louvar um louvor com a ajuda da banda, amém? Que é João 20, mas aqui está. Amém? Ele está vivo e Ele está aqui nessa noite. Abri em João 20 e me deparei com Maria.